que diz? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Às vezes eu sinal, a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Às vezes eu sinal, a sua chuva vai descer.
Obrigado, Jesus. Te damos graça, te louvamos, te exaltamos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Aleluia. Glória a Deus. Pega comigo a sua Bíblia. Tupate maBhayibheli yetu. Queremos proceder na leitura Tukifuna tizawerenge kutenga no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. mu buku la Atos ya kumalizira Sob a orientação da palavra de Deus. na kuelekeza kwa fala. Eu quero que aquele que tem uma tradução diferente a da minha, depois de eu ter lido, para me ajudarem a ler, para podermos ouvirmos duas traduções um pouco mais. Existe uma tradução que algumas pessoas têm um pouco de má percepção, mas existe a tradução mais fácil de poder se compreender. Diz assim a palavra de Deus: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só em fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, após de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou-se vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino dos céus. E estando com ele, determinou-lhes que não se ausentasse em Jerusalém. Diga comigo: não se ausentasse de Jerusalém. Não se ausentasse de Jerusalém, mas de que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: a mim ouviste, porque na verdade João batizou com água. Diga comigo: porque na verdade João batizou com água. porque na verdade João batizou com água. Vamos juntos. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Não muito depois destes dias, aquele, pois, que se havia retirado, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu este tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até ao confins da terra. Aleluia. Amém. Existe alguém que tem uma tradução diferente da minha para poder nos ajudar? Alipo ana Biblia imeandikwa moja kuhusiana ya weringiro akutatuelekere. Pode proceder. Prezado Teófilo, o primeiro livro que escrevi contém tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estavam os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe vocês saberem a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder
e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Aleluia. Pai, ainda foi a sua palavra de cada homem, mas a interpretação esperamos por ti. Em nome de Jesus, enquanto eu prego a tua palavra, Senhor, entre no coração de cada um e transforme a vida desse irmão, em nome de Jesus. Amém. Coloca-te aí sentado. Eu trago como tema o poder do Espírito Santo. Mpango ya mzimu wa kushena. Aleluia. Glória a Deus. O poder do Espírito Santo. Mpango ya mzimu wa kushena. Nós sabemos que neste mês estamos a ser guiados pela efusão do Espírito Santo. Tukujua kuti mwezi uno tukufambisiga na tema ya mzimu wa kushena. É verdade que durante o mês nós estamos a aprender várias maneiras o que ele é capaz de fazer, quem ele é. Mwezi wetene tukufunza kodiye nyumbani ambapita tani pa moyo wa mtu. Mas eu hoje quero trazer esse tema, o poder do Espírito Santo. Leo tunatugerese na ndanda wa kutuzimu wa kushena mpango yake. Porque algo Deus colocou no meu coração Shincho mwanumba iko mtima wangu. para eu poder compartilhar com a igreja. Shakuti tisheze pamozi. Enquanto eu ministro, Ili nikulalika. eu lhe convido você a ter desejo Ili nikukemerani kutumukali na kufunafuna. desse Espírito Santo que nós ministramos Kwa mzimu mwenye wa kushena umeke tukulalika. para fazer algo extraordinário na sua vida. Utashinde ndio kupambana kwa moyo wanu. Mas algo que pode aparecer como uma questão, o que é o poder? Mshomo shingabeni ngatumvunzi nishani mpango. O poder é a capacidade de agir, Mpango ni moda wa kutumbonekera kupasira. de produzir efeitos, Panjira zense. de transformar Ya kushinja. algo. Shinto. Aleluia. Glória. É a capacidade de fazer algo acontecer. Ndivitu kama jimbashitika kutishitu choshishitike. Durante a semana, Kwa kutandanganda sumana. no culto passado, Kama pepero ya kumala o ya. ministro dizia numa de que é difícil você pregar acerca do Espírito Santo por muito tempo. Awaliki ada leo kutamunesa kuna pali zizingi kulalika kwa mzima kushena. Mas eu quero dizer neste lugar, Ndivuna tukuluzeni kwa mto ino. ele é feito notório na vida de alguém. Iye mashitika ngati chakunikira mkati wa mtu. Quando alguém deseja. Mtu anakufuna. Aqui onde que nós lemos, Kwa kutawelenga hapa. encontramos Kagumana hapa. o escritor do livro de Atos, Buku la Atos. que não se menciona, Como ibadawidalini. mas os estudiosos eles caracterizam este livro como alguém que escreveu fosse Lucas. Iye inanimbega nika mtu umanika na msayapita. Lucas não foi dos discípulos que Jesus levantou. Ibaonesera wakati Lucas wamadanemba bukuli. Não foi discípulo que Jesus levantou. Alidekala kutolewa kupambana Yesu. Lucas foi alguém que foi instruído pelo Pedro Iye Luka dekala mtu wamada na pego shifunzisidwa. acerca de quem é Jesus Cristo. Jakuti Yesu imani. E quando ele se converte para Jesus, Ibuye natugeuka kuna Yesu. ele era médico, Iye karibu mediko dotoro. médico de profissional. Dotoro ya mtali zingi na A basi. Bíblia diz que ele começou a andar atrás da história de Jesus. Iye dayamba kufamila mbuyo shitakano sha Yesu Kristo. Aonde que a este momento Pakutikawino. ele começava a recolher informação Akayamba kumalemba. e registrava Akumalemba. quem era Jesus, Bani Yesu Kristo. o que ele fez, Adashitashiani. qual foi o propósito que lhe levou a vir na terra. Mchunaniza shukoni shitakwele sapaziko la pansi. Depois de ter escrito, Pakulemba kumseneti. ele faz a menção para o Teófilo, seu filho também na fé, Iye madalembele iye triyopo mwanawashi kwa uzimu. para lhe dizer: Ashimuza. eu fiz o primeiro tratado ao Teófilo Ile panda lema shakunyamba kuna teofi. acerca de Jesus, Kwa Yesu Kristo. naquilo que ele fez, Jome iye anashita. e não apenas naquilo que ele fazia, mas ensinava. Jome iye anashita majidome ya kufunzisambu. Porque Jesus, para além de ele fazer, ele ensinava
salvação. Maana tatimiza makao ya kwisha. E assim foi pela vida dos discípulos. Na kinakuwa linakalikira pa toreri. Quando Jesus ensinava a ele, Ndipo Yesu akafundisha hiyo. nasceram algumas perguntas. Zinabera mifunzo. Uma das perguntas foi: Mfunzo moja akala. Senhor, Mbuya. para onde que você irá? Kwani munaenda kuponi? E Jesus ele fala: Yesu akatawira. eu vou para meu Pai, Nitaenda kuna Baba. mas eu não vos deixarei só. Nitakusia mimi Eu vos enviarei o Espírito Santo. Nitakutia
wapita tu zile. Jesus, ele é elevado para o céu. Yesu ametengeza kwenda kujuu. Jesus, ele é elevado para diante da glória de Deus. Ndiye Yesu ametengeza A kujuu. Bíblia diz que naquele lugar, Na kutema ile. os apóstolos que estavam naquele lugar, Apóstolo wakapata. viram Jesus subindo Anaona Yesu kukuja para os céus. kujuu. Até uma nuvem cobre Jesus. Ate nube nami na kumpili. Eles continuam com os olhos fitos para Jesus. Yuwa dereva kunyanganisa kwa. Já não os via mais. Yuwa pamoja ni mkono. Já não via mais a Jesus. Akamwona ni mkono. Mas a Bíblia diz que de repente chegam dois varões vestidos de branco. Inafika kuchena kwa. Dois homens vestidos de branco. Amunawira kubeba kuchena. Eles falam para os apóstolos: Anauza yuwa mapostolo. ó varões galileus, Oma varao wa Galilea. por que vocês ainda continuam com os vossos olhos fitos em Jesus? Pamoja kadiri na Isa kuna Yesu. De modo que vocês viram ele subindo, Tunaona kutia kukwira. há de voltar Nianza kushita. para levar a sua igreja. Unatatega mpingo wake. E a palavra de Deus diz: Basi kulewa. voltem para Jerusalém, Mbele yake
Aqueles que eram prostitutas já não podiam mais prostituir. Aqueles que eram assassinos já não podiam mais matar alguém. Aqueles que eram feiticeiros já não poderiam mais enfeitiçar alguém. Só estavam confessando: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o Redentor. O sangue dele purifica o pecado. O sangue dele ressuscita os mortos.
tristeza ya kutwala na sua vida, kwa moyo wenu. eu venho dizer para ti, Na mbele za kuzani assim como Jesus, mola kutia ele falou para os apóstolos, anauza maposi fiquem em Jerusalém, até que doente sujeito de novo Espírito, vai poder do Espírito Santo. Eu venho dizer para ti esta manhã, na mbele za kuzani clame pela presença do Espírito Santo, clame pela presença do Espírito Santo. Ele está pronto para te ajudar, ele está pronto para resolver, ele está pronto para restaurar a sua vida. Só naquele lugar, quando o Espírito Santo desceu, a história acabou, a história mudou. Aquele que havia negado ao Senhor é tomado pela ousadia para pregar aquele Jesus que vocês rejeitaram, que vocês pregaram, que vocês chicotearam, que vocês mataram. É esse que através da sua promessa ouça o Espírito Santo precisando de estar falando. Hoje, eu quero dizer para ti, se você hoje colocar em tua oração a pedido do Espírito Santo e desejar a Ele, e eu te quero, Espírito Santo, eu te amo, Espírito Santo, faz sobre a minha vida, transforma a minha história, muda a minha situação. Ele se apresenta sobre a sua vida, Ele te encherá da tua presença, Ele trabalhará o seu coração. A tristeza que você sente, você passará a não sentir mais. O desânimo que jaz no seu coração, Ele transformará em ânimo. Aleluia. A gente precisa ir neste lugar. Alguém ter a presença do Espírito Santo neste lugar. E Ele está presente. Ele quer entrar na sua vida. Jesus ele disse assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Espírito Santo nesta manhã, Ele está batendo a porta do seu coração, Ele está batendo a porta da sua vida, Ele está dizendo: eu quero entrar na sua vida. Ele está dizendo: eu quero entrar no seu coração. Ele está dizendo que eu quero transformar a sua história. Se alguém está neste lugar e ele anseia pela presença dele, ele anseia pela presença dele, essa pessoa anseia pela presença do Espírito Santo, verá agora que ele vai manifestar sobre a sua vida. Não importa que situação que esteja tão dolorosa na sua vida, mas quando ele entrar, quando ele trabalhar, quando ele operar, através do seu poder, a sua história irá mudar. E esta manhã, ele está neste lugar. Aleluia. Jesus ele quer entrar na sua vida. Espírito Santo ele quer transformar a sua vida. Ainda que você não tenha nada, mas eu quero dizer para ti, Ele é um presente de Deus para a nossa vida. Ele é um presente de Deus para as nossas vidas. Ele é o poder para mudar a situação. Independentemente do tamanho, a situação que você se encontra. Independentemente do tamanho, a situação que você se encontra. Mas quando ele entrar em ti, a história muda. Por esta razão, apóstolo Paulo, ainda mesmo na cadeia, ele podia dizer: importa obedecer a Deus, não aos homens.
tunaona. Aceita Ele. Mvumilie. Convida Ele nesta manhã. Mshemerelie E fala para Ele. Mvumilie. Eu te amo, Espírito Santo. Ile pale kufunani zimo. Eu te quero, Espírito Santo. Kufunani zimo kushenda. Eu preciso de Ti. Ile pale kufunani. Batiza a minha vida. Batizani. João, ele pode dizer. João leo. Esse que vem. Huyo kupera. Esse que está no meio de vós. E alipokata hivi. Ele vos batizará. E atakubatizani. Com o Espírito e fogo. Na zimu na moto. Fogo para consumir tudo aquilo que não provém de Deus. Moto kutatatete yetu. O Espírito para guiar em toda a verdade. Zimu kutatatufamiza kwa kila yashara. Jesus, ele fala a mesma palavra. Yesu anaishi kwa Quando eu for para meu Pai, ninaenda kuna Baba. eu rogarei a Ele. Nitapendeza kuna E hiyo. Ele vos enviará o Espírito Santo. Tukiziranzi Que vos guiará em toda a verdade. É que eu tenho andado neste lugar. Sem entendimento. E às vezes ele faz as coisas sem nenhuma percepção da obra de Deus na vida dele. Mas eu quero dizer para ti, quando o Espírito Santo entrar, tudo se fará novo. E nesta manhã, Ele quer entrar na sua vida. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar o seu coração. Coloca aqui o teu. Nós queremos orar. Nós queremos orar pela descida do Espírito Santo. Nós queremos orar pela descida do Espírito Santo. Mas eu quero te convidar você a ter um coração sensível. Assim como aqueles apóstolos, aqueles discípulos, quando estavam reunidos naquele lugar, eles clamavam pela presença do Espírito Santo. Eles clamavam pela presença do Espírito Santo. Algo que me apareceu, o Espírito Santo, ele é contagioso. Ele é contagioso. Ele quer tocar a sua vida. Ele quer tocar a sua vida. Peço uma adoração. Não se preocupe. Glória a Deus.